Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quem já me conhece, levanta o braço aí. Pouca gente, né? Muita gente já passou por essa sala, essa grande sala de aula aqui. E sempre quando é o início do ano, o Fábio me convida para eu participar da primeira aula. Tira aí, Fábio, uma foto para eu mostrar para minha mãe. Valeu. Gente, sem mais delongas, a gente vai começar hoje, vai ver um assunto bem simples, tá? É a parte inicial da matemática, uma partezinha de aritmética, algumas coisas sobre radiciação e potenciação e algumas propriedades interessantes sobre os conjuntos numéricos, tá legal? A minha aula, ela tá aí a partir da página de número 53. Toda a teoria está nas páginas 53, 54, deixa eu colocar aqui, 53, 54, 55, 56 e 57. É muita teoria, tá? Vocês vão ler tudo isso aí com muita calma em casa, com muita atenção. Aqui na tela eu acabei de colocar as minhas redes sociais, tá? Se você tiver a oportunidade de no YouTube depois olhar o meu canal, tem um canal lá que eu gravei alguns vídeos e algumas aulas de matemática. É só você colocar no YouTube Robério Bacelar, que você vai ter acesso a uma grande quantidade de vídeos e muita coisa importante e legal para vocês lá. Beleza? Tá todo mundo acompanhando? Posso tirar a tela? Vamos começar então. Eu vou falar para vocês um pouco sobre os conjuntos numéricos, tá bom, pessoal? Eu vou falar algumas coisas do que está escrito no material de vocês, mas não falarei tudo, ok? Vocês vão ter que queimar os neurônios de vocês em casa, estudando de manhã, de tarde e de noite, porque só vai conseguir vencer aquele que tiver muito sangue no olho. Beleza? Vamos começar então. Pessoal, o que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é um conjunto formado por diversas frações. São números onde cada fração ela tem o numerador e o denominador. Porém, o numerador e o denominador têm que ser números inteiros. Tanto o numerador quanto o denominador tem que ser números inteiros. Então, eu coloquei aqui a representação do conjunto dos números racionais, tá legal? Agora, existe também um outro conjunto chamado de conjunto dos números irracionais. O que são os números irracionais? Ora, se os racionais são aqueles números que eu posso escrever na forma de fração, os irracionais são aqueles números que eu não posso escrever na forma de fração. Eu não tenho como escrever na forma de fração. Por exemplo, gente, ó, tá muito pequenininho aqui, ó, mas observa. Aquele número ali, ó, 3,141592. Que número é esse aí, pessoal? É o famoso pi. Todo mundo sabe que esse cara é o pi. Eu não tenho como escrever esse número na forma fracionária. Então, ele é chamado de um número irracional. Esse outro número aqui, ó, menos 5,712345. Esse cara, ele também é irracional. Por quê? Porque números que são infinitos, e que não têm periodicidade, ou seja, que não se repetem, eles são números chamados de irracionais. São também irracionais, gente, raízes quadradas de números que não são exatos. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, ela não é exata. A raiz quadrada de 3, ela não é exata. Então, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3, elas são números irracionais. Diferente da raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16, ela é exata, ela vale 4. Portanto, como é exata, é um número racional. Tá todo mundo ligado aí? Ok? Vamos lá então. Próximo. Dízimas periódicas.
O que é uma dízima periódica? Uma dízima ela é chamada de periódica quando ela é um número racional, tá ligado? Ela é um número decimal, infinito e que se repete. Tem um chamado de período, ok? Existem dois tipos de dízima: a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que você trabalha com a dízima simples e depois com a composta. Essa regrinha que vai aparecer aqui na tela e o exemplo que eu vou dar tem no livro de vocês, tá certo? Por isso que eu quero que todo mundo aí, ó, em qualquer lugar que você esteja aqui dentro do ginásio, esteja ligado e prestando atenção ao exemplo que eu vou dar. Olha só, essa aqui é a regrinha que a gente usa para transformar uma dízima periódica simples em uma fração. Mas primeiro eu vou lhe mostrar o que é uma dízima periódica simples. Olha esse exemplo da letra A. Aí na letra A está escrito assim, gente, ó, 1,444444 infinitamente. Essa dízima aqui, ó, tá, beleza. Essa dízima, ela está mostrando para nós que depois da vírgula aparece o número 4 todo o tempo se repetindo. Depois da vírgula, o número 4 se repete. Toda vida que depois da vírgula só tiver o elemento se repetindo, a gente vai chamar essa dízima de periódica simples, ok? Então, quando é que ela é periódica simples? Quando você tem a vírgula e depois da vírgula o número que se repete todo o tempo. Galera, esse número que se repete é chamado de período. Então, por exemplo, ó, aquele 4 ali, ele é o período da dízima, beleza? Ele é o período. O número que vem antes da vírgula, ele é chamado de parte inteira. Então, nessa dízima, a parte inteira é o número 1 e o período é o número 4. Agora vamos ver como é que a gente transforma isso em uma fração. A regrinha diz assim, ó, PI. O que é o PI? É a parte inteira, seguida do P. O P é o período. Parte inteira, seguida do período, menos a parte inteira. Então eu pego a parte inteira, junto com o período, e subtraio da parte inteira, ok? Então olha só como é que fica, ó. Essa dízima aqui, pessoal, o 1, que está contornado de azul, ele é a parte inteira, e o 4 é o período. Então, a minha fração vai ficar assim, ó. Vai ficar 14 menos 1. Por que que ficou 14 menos 1? Ficou 14 menos 1, por quê? Porque eu peguei a parte inteira, que é o 1, juntei com o período, que é o 4, aí fica 14, menos a parte inteira, que é o 1, 14 menos 1. Agora, no denominador, gente, está escrito assim, ó, quantidade de noves, quantos forem os algarismos do período. No denominador, você vai escrever tantos noves, quantos forem os algarismos do período. Se o período tiver um algarismo, eu escrevo um 9. Se tiver 2 algarismos, eu escrevo 2 noves. Se tiver 3 algarismos, eu escrevo 3 noves. Como o período só tem o algarismo de número 4, é um algarismo apenas, então no denominador eu escrevo apenas um 9, ó. Beleza? Então olha só. Esse 1 aqui, ele é a parte inteira. Esse 4 é o período. Esse 1 é a parte inteira e o 9 é apenas um 9, porque o período só tem um algarismo. Quando você faz essa continha, você obtém 13 sobre 9. Ok? Então a dízima periódica 1,4444 se transforma na fração 13 sobre 9. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo.
a dízima 2,363636. Essa dízima, ela é simples. Por quê? Porque depois da vírgula só tem um elemento se repetindo, que é o 36. Beleza? Então ela é uma dízima periódica simples. A regra diz que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a parte inteira seguida do período. A parte inteira é o 2. O período é o 36. Então, quando eu juntar, vai ficar 2 com 36, fica 236. Menos a parte inteira que é o 2. Olha como é que vai ficar escrito, gente. Olha só. Vai ficar assim. 236 menos 2. Agora, no denominador, na parte de baixo, você vai colocar quantos noves? O período tem quantos algarismos? 2. Por quê? Porque é o número 36, que tem 2 algarismos. Então, embaixo, eu vou colocar 99. Entenderam? Aí, 236 menos 2 vai dar 234. E embaixo fica 99. Essa é a fração. Deu para entender, gente, a regra da dízima periódica simples? Isso é extremamente importante. Tá legal? Extremamente importante. Agora vamos olhar a composta. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui na tela, tem no livro de vocês. Ninguém precisa copiar nada, porque está tudo aí, viu? Agora, quando é que a dízima é composta? Olha só. Essa dízima que apareceu ali agora, ó, 4,73333, por que ela é composta? Porque depois da vírgula aparece um número que não se repete e só depois aqui aparece o cara que se repete. Depois da vírgula, ó, 4, apareceu o número 7. Esse 7, ele é chamado de antiperíodo ou parte não periódica. Esse 7, ele é chamado de antiperíodo ou de parte não periódica. E quem é o período dessa dízima? É o 3. O 3 é o período, porque é ele que fica todo o tempo se repetindo, tá legal? Como é então a regra? A regra é assim, ó. Você pega a parte inteira, olha lá no numerador, gente. Parte inteira, seguida do AP. O AP é o antiperíodo. Você pega a parte inteira, pega o antiperíodo e pega o período. Ok, ó. Parte inteira seguida do antiperíodo, menos a parte inteira seguida do antiperíodo. Olha só como é que fica aí, ó. 4 é a parte inteira, 7 é o antiperíodo, 3 é o período. Então eu pego, junto todos eles, 4, 7, 3, e subtraio da parte inteira com o antiperíodo. Eu não conto o período aqui na hora da subtração. Então eu pego o 4, 7 e o 3 e subtraio do 47. Agora vamos olhar como é que fica embaixo. Embaixo é assim, ó. Você vai olhar quantos algarismos existem no período. O período, gente, é apenas o número 3. Só é um algarismo. Então, esse cara é responsável em jogar um 9. Os 9 são responsabilidade do período. Então, ó, o número de 9 é referente ao período. Então eu só vou escrever um 9 embaixo. Porém, eu agora vou ter que escrever zeros, e esses zeros são referentes ao antiperíodo. O 9 é por causa do período, e o 0 é por causa do antiperíodo. Ok? Como o período dessa dízima é o 3, só é um algarismo, então eu só vou botar um 9. E como o antiperíodo é o 7, só é um algarismo,
Então eu vou botar 1, 0. Olha só como é que fica, ó. 90. Esse 9 aqui, ó, é por causa do período, e esse 0 é por causa do antiperíodo. Tá bom? E agora você faz essa continha, ó. 473 menos 47 vai dar 426, e no denominador você coloca o 90. Vamos ver mais um exemplo de dízima periódica composta. Nessa dízima composta aqui, a parte inteira é quem? O 3. O que é o 14? É o antiperíodo. Esse 14 que está aparecendo aí, ele não se repete. Então ele é o antiperíodo. E o 9 que está aparecendo é o período. O 9 é o período, porque é ele que está se repetindo. Então, o que é que eu faço? Eu pego, junto essa galera toda, ó. Eu pego o 3, o 1, o 4 e o 9. 3, 1, 4 e 9. E subtraio de tudo que não é período. Então eu vou ter que subtrair do 314, ó. Eu tenho que subtrair o 314. Agora no denominador, o período tem quantos algarismos, gente? Só um. Porque o único número que está se repetindo é o 9. Então eu vou usar um 9, ok? E o antiperíodo, ele tem dois algarismos, que é o 1 e o 4, é o 14. Como são dois algarismos, eu agora vou usar 2 zeros. Então no denominador, eu vou ficar com 900. Aquele 9 é por causa do 9, que é um algarismo, e os 2 zeros são por causa do 14, por causa do 1 e por causa do 4. Beleza? Aí agora é só fazer essa continha, ó. Aí você vai encontrar 2.835 sobre 900. Robério, eu posso simplificar essa fração? Com certeza, gente. Com certeza você pode simplificar essa fração. Tá legal? Eu não simplifiquei aqui, mas ela pode ser simplificada assim. Agora, vamos passar rapidamente aqui. Eu não vou explicar isso aqui não, tá? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Existem algumas coisas que são mais importantes. Propriedades das potências. Gente, isso aqui é uma outra coisa que vocês precisam dominar, não apenas para matemática. Vocês vão ter futuramente aqui aulas de física. Aí o cara vai chegar aqui falando em uma coisa chamada notação científica. Ele vai dar aula aqui para vocês de eletricidade. E se vocês não estiverem dominando as propriedades das potências, vocês vão sofrer um pouco. Mas vamos lá. A primeira propriedade é a seguinte: você tem um número A elevado a um expoente negativo, A elevado a menos N. Gente, ninguém pode elevar um número a um expoente negativo. Obrigatoriamente, esse expoente ele tem que ficar positivo. E como é que eu faço para esse expoente ficar positivo? Eu inverto o número. Eu pego a base e inverto a base. Se a base for 5, vai ficar 1 sobre 5. Se a base for 2/3, vai ficar 3 sobre 2. Sempre você vai inverter a base, tá legal? Aí quando você inverte a base, o expoente fica positivo, como está mostrado aí na tela. Segunda propriedade: um número elevado a uma fração. Todo mundo diz assim: ah, Robério, eu sei calcular 4 elevado a 3. Eu sei calcular 5 elevado a 2. Mas como é que eu elevo um número a uma fração? Se eu tenho aí, ó, A elevado a M sobre N. Esse tipo de expressão, ele é uma fração, uma potência que você vai transformar em uma raiz. Vai ficar daquele jeito ali, ó, gente, ó. O índice da raiz, ó, esse cara aqui, ó, ele é chamado de índice.
ele é o denominador da fração, e esse expoente aqui, ó, ele é o numerador daquela fração. Essa propriedade aí, ela é uma das mais importantes que a gente precisa conhecer, tá legal? Tem que tomar muito cuidado com ela. Terceira propriedade, uma das mais fáceis de todas, produto de potências de mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de potências com a mesma base, todo mundo sabe o que é que tem que fazer. Repete a base e soma os expoentes. E se for uma divisão, pessoal? Se for uma divisão, como é o caso da propriedade 4, repete a base e subtrai os expoentes. Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. E na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Propriedade 5. A propriedade 5 também é uma propriedade simples. Você tem ali, ó, dentro de um parêntese, A multiplicado por B e o expoente M do lado de fora. Tá legal? Então, nesse caso, esse expoente que está do lado de fora, ele é capaz de entrar para os dois números. Se o A e o B estão se multiplicando, eles vão continuar se multiplicando. Só que cada um deles é elevado ao M, ó. Ali fica A elevado a M vezes B elevado a M. Eu escrevi errado aí, pessoal. Onde tem A elevado a M vezes A elevado a M, vocês ajeitem aí na apostila de vocês. É A elevado a M vezes B elevado a M. Agora foi que eu percebi que está errado. Deixa eu beber aqui uma aguinha. A página disso aí é... Deixa eu encontrar aqui, é na página 57. Essas propriedades estão na página 57. Propriedade número 6. A mesma coisa que aconteceu na propriedade 5, vai acontecer na propriedade 6. Só que na propriedade 5, gente, era multiplicação. E na propriedade 6, é uma divisão. Beleza? Mas é a mesma coisa. E a última propriedade, é uma das propriedades mais legais, é a 7. Você tem, ó, A elevado a M elevado a N. Olha só. A elevado a M elevado a N. Essa propriedade, você multiplica esses dois expoentes, ó. Aí fica A elevado a M vezes N, ó. Aqui eu estou explicando que tanto faz ser M elevado a N ou N elevado a M, tanto faz. Porque a gente sabe que a multiplicação, gente, ela é uma propriedade comutativa. Se eu multiplicar o 5 pelo 10, é a mesma coisa que multiplicar o 10 pelo 5, não é verdade? Isso se chama comutatividade. Beleza? Agora, eu vou dar um pulinho nisso aqui e vou começar a fazer... deixa eu falar logo o que é notação científica, tá? Aí a gente vai começar a fazer exercícios, ok? Isso aqui, gente, é uma coisa extremamente útil, tá legal? A notação científica serve para expressar números muito grandes ou números muito pequenos. A forma de uma notação científica é m vezes 10 elevado a k, onde esse m ele é chamado de mantissa e o k é a ordem de grandeza. A mantissa sempre tem que ser um valor em módulo entre 1 e 10. Sempre tem que ser um valor entre 1 e 10. Por exemplo, ó gente, exemplo. Esse número que aparece aqui, ó, 1,3 vezes 10 elevado a 67. Esse número, ele está escrito em notação científica. Por quê? Porque ele tem, ó, uma potência de 10, isso aqui, ó, é uma potência de 10, e esse número aqui, ó, ele é um número que está entre 1 e 10.
ele tem que estar entre 1 e 10. O número 1,3 está entre 1 e 10. Beleza? Segundo exemplo, o número menos 8 vezes 10 elevado a 122. Esse número também está em notação científica. Por quê? Eu tenho uma potência de 10 aqui, ó. 10 elevado a 122. E esse número aqui, menos 8, aí você vai dizer assim: ei, Robério, o menos 8 não está entre 1 e 10, não. Ele não está, mas o módulo está. Quem é o módulo de menos 8, pessoal? O módulo de menos 8 é 8. Então, o número 8, ele está entre 1 e 10. Por isso que esse número aqui de baixo, ele também está escrito em notação científica, tá? Ano passado, caiu uma questão no Enem, que era para escrever um número em notação científica. Não tem costume de cair, não é tão frequente, mas vez por outra está aparecendo notação científica no Enem. Tá legal? Gente, vamos fazer exercício, tá bom? Pega aí a primeira questão. A primeira questão, ela diz assim, ó: que alteração sofre o resto de uma subtração quando subtraímos 20 unidades do minuendo e adicionamos 15 unidades ao subtraendo? Gente, é o seguinte, olha aqui para mim, todo mundo, ó. Toda subtração, ela tem 3 termos: o minuendo, que é o que fica em cima, o subtraendo, e aqui embaixo é o resto ou diferença. Na subtração, você tem o minuendo em cima, o subtraendo embaixo e depois o resto ou diferença, ok? Então ele está dizendo o seguinte, ó: qual é a alteração que vai acontecer com o resto quando eu subtrair 20 unidades do minuendo e adicionar 15 no subtraendo? Como é que você vai fazer isso? Facinho, facinho. Você vai dar um exemplo. Você vai dar um exemplo, ó. Exemplo que eu escolhi: 100 menos 50 igual a 50. A minha conta tá certa aí, tá? Hein, pessoal? Tá, né? Quem é o minuendo? Quem é o minuendo? Quem é o subtraendo? Quem é o resto? O que o problema quer que você faça? Ele quer que você subtraia 20 unidades do minuendo. Como o minuendo é 100, eu vou subtrair 20, vai ficar quanto? 80. E ele quer que eu adicione 15 unidades ao subtraendo. O subtraendo é 50, aí eu vou somar 15, vai ficar 65. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, ó, 100 menos 20, eu tirei 20 unidades do minuendo, 50 mais 15, eu adicionei 15 unidades ao subtraendo. Ali dá 80 e aqui dá 65. Quando eu subtrair 80 menos 65, ó, vai dar 15. O que foi que aconteceu com o resto? Antes o resto era quanto, pessoal? Era 50, tá ali ele, ó. Ele agora é 15. O que foi que aconteceu com o resto? Diminuiu. Aí vai para as alternativas. Letra A aumenta, não é. Letra B aumenta, não é. Letra C aumenta, não é. Letra D diminui 35 unidades e letra E diminui 20 unidades. Qual é a letra correta? D de dado. Diminuiu 35 unidades. Pronto. Foi difícil? Foi não, né? Robério, esse tipo de problema pode cair? Óbvio, pessoal. Esse tipo de problema é problema de aritmética básica. Você precisa, apesar de ser um problema muito simples,
precisa conhecer esse tipo de operação. Entenda uma coisa, todo mundo, tá? As pessoas pensam que na prova do vestibular só cai questão difícil. Pessoal, tira isso da sua cabeça. Você vai fazer uma prova no dia que tem 45 questões. Das 45 questões, pessoal, vai ter lá, talvez, no máximo, estourando, umas 7 questões mais difíceis. A prova, ela não pode ser toda difícil, não. Ela não pode ser toda difícil. Como é que eu tenho 45 problemas para fazer só de matemática, mais 45 de natureza, e os caras vão botar uma prova toda difícil para fazer? Não vai dar tempo. Tem questão difícil na prova? Tem sim. Mas a grande maioria delas é fácil. Bora mais um aí, pessoal. Questão de número 2. Um pai tem 5 anos, tem 55 anos, e os seus filhos têm 9, 11 e 13 anos. Um pai tem 55 anos, e os filhos deles têm 9, 11 e 13. No fim de quanto tempo a idade do pai será igual à soma das idades dos filhos? Depois de quanto tempo, quando eu somar os filhos, vai dar igual à idade do pai? Se você pegar o 9, o 11 e o 13, somar 9 mais 11 mais 13 vai dar 33. A idade do pai é 55. Aí ele está perguntando, depois de quanto tempo a idade dos filhos somadas vão dar igual à idade do pai? Entenderam aí a jogada? Bora fazer. Olha como é que você vai fazer, Você faz o seguinte: seja X a quantidade de anos que se passaram. Eu sou pai, aí eu tenho 3 filhos. Quando passar 5 anos para mim, para cada um dos filhos vai passar quantos anos? 5. Ou o cara fica congelado no tempo? Fica não, né? Se passarem 10 anos para mim, para cada um deles passa 10 também, ok? Então, eu vou dizer que eu tenho 55 e passaram X anos para mim. Então, para os meus filhos, também vão passar X anos. Então, olha só, a minha idade vai ser essa aqui, X mais 55. E as idades dos meus filhos vão ser essas aqui, 9 mais X, 11 mais X e 13 mais X. Eu tenho 55, daqui a X anos, 55 mais X. E os meus filhos, 9 mais X, 11 mais X e 13 mais X. Só que eu quero saber quanto é esse X. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as idades dos meus filhos e vou dizer que tem que ser igual à minha idade, porque foi isso que o problema disse. Ele quer que as idades dos filhos juntos dê igual à idade do pai. Então olha só como é que você escreve, X mais 55 é a idade do pai, 9 mais X é o primeiro filho, 11 mais X é o segundo e 13 mais X é o terceiro filho. E agora é só resolver essa equação. Como é que resolve aí, meu povo? Já resolveram? Quanto é que dá o X? Fica 55 menos 9 menos 11 menos 13, Eu peguei o 9, o 11 e o 13, trouxe para o primeiro membro. Todo mundo muda de sinal. Esse X e esse X, quando eu somo, fica 3X. E esse X para lá, troca de sinal, fica negativo. 55 menos 9 menos 11 igual a 13 menos X. Então fica o seguinte, Fica 2X igual a 22. X igual a 11 anos. Ou seja, se eu tenho 55 anos, daqui a 11 anos eu vou ter 66. Os meus filhos vão ter 11 mais 9, 20. 11 mais 11, 22. E 13 mais 11, 24.
Quando eu somar o 20 com o 22 com o 24, dá 66, que vai ser a minha idade. Entenderam? Joia? Bata aí uma foto, pessoal, bata aí uma foto. Eu já deixei essa aula, todas as questões resolvidas. Eu não vou conseguir resolver todas aqui com vocês hoje, não vou. Mas aqui já está com o Fábio, ele já tem todas as resoluções de todo esse módulo aí, tá legal, pessoal? Deixa eu escolher outra aqui. Questão de número 3. Essa aqui, ó, vou ensinar para vocês uma propriedade muito interessante na subtração. Ela diz assim, ó: a soma dos termos de uma subtração é 2.400. Qual é o valor do minuendo dessa subtração? A soma dos termos de uma subtração é 2.400. Quem é o minuendo dessa subtração? Atenção, subtração. A subtração ela tem 3 termos. O primeiro é chamado de minuendo, o segundo é o subtraendo e o terceiro é o resto. O que esse problema está dizendo é o seguinte: ele pegou o minuendo, o subtraendo e o resto e somou os 3. Quando ele soma os 3, dá 2.400. Aí ele quer saber quem é o minuendo. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham nem ideia de como é que a gente vai fazer esse problema, porque isso talvez seja inédito para muitos de vocês, para a grande maioria. Mas como é que eu faço isso? Igual eu fiz a primeira questão. Vou dar um exemplo. Pessoal, quando você tem uma situação numérica, dê um exemplo. Por exemplo, ó, olha só. Exemplo. Eu peguei uma subtração bem simples. 10 menos 8 igual a 2. Minuendo é o 10. Subtraindo é o 8. E o resto é o 2. Se eu somar o 10, o 8 e o 2, vai dar quanto? 20. 10 mais 8 mais 2 dá 20. 20 é o dobro de 10. Ou seja, a soma dos números é o dobro do minuendo, que é como eu escrevi ali, ó. Lembre que o minuendo é a metade da soma dos termos da subtração. Quando eu fiz 10 menos 8 igual a 2, isso é uma subtração. Somando o 10, o 8 e o 2 dá 20. Se eu dividir o 20 por 2, eu encontro o 10, que é o minuendo. Você pode fazer com qualquer uma subtração. Sempre vai ser a metade. Então, no nosso problema, como ele disse que a soma dos 3 é 2.400, quanto é, pessoal, que vai ser o minuendo? 1.200. Você vai pegar 2.400 e vai dividir por 2. Acabou-se. 1.200. É só dar um exemplo. Beleza? Ok? Bora mais um aqui. Eu quero fazer a quinta. Eu vou pular a quarta, tá? Nós vamos fazer aqui a quinta questão. Ó. A quinta questão é o seguinte. Em uma divisão, o divisor é 12. Vamos parar aqui. Vamos dar uma olhada para mim aqui, ó, para a gente ver como é que é a divisão. A gente viu que na subtração, o primeiro cara é o minuendo, o segundo é o subtraendo e o terceiro é o resto. Se fosse uma adição, cada um dos termos da adição é chamado de parcelas. E o resultado final é a soma, ok? Na multiplicação é assim, ó. O primeiro cara é o multiplicando, o segundo é o multiplicador.
e o resultado é o produto. Multiplicando, multiplicador e produto. Beleza? Agora, na divisão, galera, é assim, ó. Dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza? Anote aí na sua continha, no seu papel aí, já que eu não posso escrever aqui, anote aí, bote assim, ó. 20 dividido por 3. Faça aí essa conta aí para mim, faça. 20 dividido por 3. Não precisa botar vírgula. Bote 20 dividido por 3. Dá quanto? Dá quanto, moçada? 6. 20 dividido por 3 dá 6. E quem é o resto? 2. 20 dividido por 3 dá 6. E o resto é 2. Quem é o dividendo? 20. Quem é o divisor? 6. Quem é o quociente? 3. E o resto? 2. Agora preste atenção, ó. O dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. O dividendo, ele é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Na divisão que vocês fizeram, quem era o divisor? 6. Quem era o quociente? 3. E quem é o resto? 2. Se você multiplicar o 6 pelo 3, dá 18. E se você somar com o resto, que é 2, dá 20. 6 vezes 3 dá 18, mais 2 dá 20. Ou seja, o resultado é igual ao dividendo. O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok? Agora, atenção, outra coisa antes da gente fazer a questão 5. Quando eu divido por 6, que foi essa divisão que vocês fizeram aí, o resto, ele pode assumir quais valores? Quando eu estou dividindo por 6, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando eu divido por 6, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Roberto, por que o resto não pode ser 10? Não pode. Quando eu divido por 6, o resto não pode ser 10. Por quê? Porque se o resto é 10, 10 ainda dá para dividir por 6. A gente só para de dividir quando não dá mais para dividir o número. Ou seja, quando ele fica menor do que o divisor. Então, quando eu divido por 6, eu só posso obter 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Se eu dividir por 5, eu só posso obter o quê? 0, 1, 2, 3 ou 4. Não pode chegar ao 5. Se eu dividir por 3, os restos podem ser quanto? 0, 1 ou 2, beleza? Então atenção, ó. Quando eu divido por 3, qual é o maior resto possível? 2. Quando eu divido por 5, qual é o maior resto possível? 4. Quando eu divido por 10, qual é o maior resto possível? 9. Beleza? Então, ó, ensinei duas coisas para vocês aqui agora. Primeiro é você saber o que é maior resto possível. O maior resto possível, ele tem que ser uma unidade a menos do que o divisor. Se eu dividir por 15, o maior resto possível é 14. E a segunda coisa que eu ensinei foi que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza? Eu queria que todo mundo repetisse comigo, porque eu quero que vocês gravem essa informação. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. 1, 2, 3. Peraí. Gente, vamos falar direito, meu povo.
Eu queria que todo mundo falasse só vocês. Eu vou falar com vocês uma vez. E depois a segunda é vocês sozinhos. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Eu preciso saber se vocês estão acordados. Porque vocês estão falando muito pouco comigo. Então vamos lá, de novo. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. 1, 2, 3. Maravilha, beleza, está todo mundo ligado. Problema de número 5. Em uma divisão, o divisor é 12. O quociente é 10. E o resto é o maior possível. Quem é o resto? Quem é o resto? 11. Ele está dizendo que numa divisão, o divisor é 12, o quociente é 10 e o resto é o maior possível. Então, se o divisor é 12, o maior resto possível tem que ser 11. Aí a pergunta é, quem é o dividendo? Eu já sei quem é o divisor, que é quanto? 12. Já sei quem é o quociente, que é quanto? 10. E quem é o resto? 11. Manda a brasa aí na conta aí, gente, Solução. É só você pegar, o dividendo é igual a 12 vezes 10 mais 11. 12 é o divisor, 10 é o quociente e 11 é o maior resto possível. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza? Essa conta dá 131. Joia, pessoal? Maravilha. Agora vamos fazer um problema inteligentíssimo, tá? Problema inteligentíssimo, questão 6. Escreva um número em cada círculo da figura abaixo, em cada círculo da fila abaixo, de modo que a soma de 3 números quaisquer vizinhos aí significa consecutivos, tá legal? Não quer dizer que é assim, 3, 4, não é isso não, tá? É vizinhos. A soma tem que ser 12. Aí ele pergunta o seguinte, no último círculo à direita, que é esse cara aqui, esse aqui, nesse último círculo, vai ter que estar escrito qual o número? Roberto, eu não entendi o problema não. Pois olha aqui, atenção pessoal. Aqui começa com 3, aí aqui está vazio e aqui está vazio. Ele quer que você pegue e escreva números aqui, de tal maneira que a soma dos 3 números seja igual a 12, tá? Então olha só, eu vou botar um número aqui, um aqui e um aqui. A soma dos 3 tem que dar 12. Depois, esse mais esse mais esse tem que dar 12. Esse mais esse mais esse tem que dar 12. Esse mais esse mais esse tem que dar 12. Esse, sempre é assim. Cada 3 que eu pegar vizinhos, a soma tem que dar 12. Aí a pergunta é, qual é o número que vai ficar naquela última bolinha ali? Beleza? Esse problema, ele é um problema muito inteligente. Agora prestem bem atenção como é que a gente vai fazer. Existem várias possibilidades, várias. Eu vou botar aqui uma possibilidade de preenchimento. Roberto, como é que você começa? Igual eu fiz 2 problemas hoje aqui, gente. 2. Dando um exemplo. Vocês vão ver que nos problemas de aritmética, você sempre pode estar trabalhando isso.
dando exemplos que você consegue resolver o problema. Então, bora começar, ó. A primeira bolinha, ela já tem o 3, ela é fixa, tá? A primeira bolinha tem o 3. Aí eu vou botar agora uma bolinha com 4, já que eu estou dando um exemplo. E agora, gente, a terceira bolinha tem que ser quanto? 5, porque a soma tem que dar o quê? Tem que ser 12, ok? Agora, quem é que vai ser a quarta bolinha? Tem que ser 3, por quê, ó? Porque 4 mais 5 mais 3 dá 12. Sempre tem que dar 12. E a próxima bolinha vai ser quem? 4. E a próxima? 5. E a próxima? 3. E a próxima? 4. Agora eu chego na outra bolinha que já está fixa. Ela é quanto? E aí na última bolinha? Foi difícil? Bem legalzinho o problema, ó. Uma maravilha o problema. Tá vendo? É só você ler com calma, é só você ler com atenção. Olha, os problemas do Enem, em algumas situações, eles têm textos que nos enganam, gente. A gente tem medo de 2 tipos de problema. O aluno tem medo de 2 tipos de problema. Primeiro, problema que tem texto grande. O cara olha o texto grande, aí ele começa a se tremer com medo. Segundo tipo de problema que o aluno morre de medo. Problema que tem figura feia. O cara olha para uma figura lá, cheia de coisa, aí ele morre de medo daquilo. Pensa que às vezes é complicado, e às vezes não é. Não vou dizer que toda a vida vai ser fácil, tá? Mas na sua grande maioria não vai ser. Vamos lá. Deixa eu ver aqui outro problema legal. Deixa eu ver aqui. Problema de número 7. Problema de número 7, ó. Um problema de aritmética importante. Eu chamo esse tipo de problema, tá, ó, gente? Eu chamo esse problema de operação caranguejo, tá? Porque o caranguejo, ele anda de lado, né, ó? O caranguejo, ele nem anda para frente e ele nem anda para trás. Ele tá aqui com o corpo dele, ou ele anda para cá, ou ele anda para cá, ó. Ele anda assim. Você vai entender por que eu chamo de operação caranguejo. Olha só, Renata digitou um número em sua calculadora, multiplicou esse número por 3, somou 12, dividiu o resultado por 7 e obteve o número 15. Renata digitou um número em sua calculadora, multiplicou por 3, somou 12, dividiu o resultado por 7 e obteve o número 15. Qual foi o número que ela digitou na calculadora? Ó, olha aqui para mim, ó. Tá aqui o número que ela digitou. Ela digitou esse número. Aí o problema foi que ela fez. Pegou esse número, multiplicou por 3, somou 12, dividiu o resultado por 7 e obteve 15. Pegou o número, multiplicou por 3, somou 12, dividiu por 7 e obteve 15. Eu quero saber quem é esse número. De lá para cá eu fiz isso. Como eu quero descobrir aquele cara lá, ó, agora eu vou voltar. O caranguejo veio, agora eu vou voltar. E como é que eu volto? Eu volto fazendo as operações inversas. Você vai fazer o seguinte que eu vou falar agora. Você vai escrever assim, x. Escreva aí, x. X é o número que ela escreveu. Aí agora, ó, multiplicou por 3, bote x, pontinho, 3. Multiplicou por 3. Somou 12, aí você bota mais 12. Tudo na mesma linha, tá? Tudo na mesma linha. X vezes 3, mais 12, e dividir o resultado por 7. Dividido por 7. A sua linha tem que estar assim, ó. X vezes 3, mais 12, dividido por 7. Igual a 15.
Porque obteve 15. Bote aí, igual a 15. Aí agora, pessoal, vocês vão fazer a operação inversa. Você vai pegar, qual foi a última operação que foi feita? Dividiu por 7, não foi? Então você vai fazer o inverso. Inverso de dividir. Multiplicar. Pegue 15 vezes 7. Quanto é que dá 15 vezes 7 aí, meu povo? 105. Aí ele disse que ela somou 12. O que é que eu vou fazer agora? Subtrair 12. Eu vou fazer o inverso. O inverso de somar é subtrair. Pegue 105 menos 12, dá quanto? 93. E lá no começo, ó, ela multiplicou por 3. Então eu vou dividir por 3. Divida 93 por 3. Vai dar quanto? Vai dar o x lá do começo. Vai dar 31. Olha só. Na solução, ó, você faz 15 vezes 7, que dá 105. 105 menos 12, que dá 93. E 93 dividido por 13, que dá 30. Opa, peraí. Que dá 31. Tá certo, ó? A gente escreveu a operação todinha aqui e depois a gente fez voltar. Tá joia? Massa, né? Beleza. Vamos para a próxima. Beber uma aguinha aqui. Próxima questão. Questão de número 8. Ela diz assim, pessoal, ó. Numa competição de ciclismo, Carlinhos dá uma volta completa na pista em 30 segundos, enquanto que o Paulinho leva 32 segundos para dar uma volta completa. Então, ó, o Carlinhos demora 30 segundos para dar uma volta e o Paulinho leva 32 segundos para dar a mesma volta. Quando o Carlinhos completar a volta de número 80, Paulinho estará completando a volta de que número? Esse problema é rapidez. O que é que eu vou fazer? Quem foi que deu a volta de número 80? Quem foi? Carlinhos, né? Quanto é uma volta do Carlinhos? 30 segundos. Uma volta do Carlinhos é 30 segundos. Como ele deu 80 voltas, eu multiplico 80 por 30, para saber quanto tempo ele já demorou. 80 vezes 30 dá o quê, pessoal? 2.400 segundos. Então, o Carlinhos já está andando de bicicleta a 2.400 segundos. E o Paulinho também. Só que o Paulinho, ele demora 32 segundos para dar uma volta. Para saber quantas voltas ele deu, eu pego 2.400 e divido por 32. Então vamos lá. Olha só. Fica assim. Para completar 80 voltas, o Carlinhos leva 30 vezes 80, 2.400 segundos. Tá bom? Aí, ó, você vai pegar agora 2.400 e vai dividir pelo 32, que é o tempo do Paulinho. E vai encontrar os 75. Quer dizer, enquanto o Carlinhos deu 80 voltas, o Paulinho só deu 75 voltas. Maravilha? Show aí, pessoal? Tem uma questão aqui, que é de dízima periódica, que caiu no Enem, tá? É a questão de número 5, da parte dos exercícios complementares. A gente vai fazer essa questão, tá? Nós vamos passar lá para frente.
Exercícios complementares, questão de número 5, pessoal. A gente vai ver uma questão envolvendo dízima periódica que caiu no Enem, ó. Essa questão aí que você está vendo. Beleza? A questão diz assim, ó. Ela caiu em 2014 no PPL. Todo mundo sabe o que é o PPL? PPL significa pessoas privadas de liberdade. Ou seja, é a prova que é aplicada para os presidiários. Tá legal? Todo ano tem o Enem que você vai fazer, que é o Enem comum, o Enem normal, todo mundo faz. E também tem o outro Enem que é chamado de Enem PPL. É aplicado em um dia extra só para os presidiários. Acontece de algumas situações, outras pessoas que não são presidiários também fazerem. Por exemplo, aconteceu uma vez, num ano desse, no dia da prova do Enem, faltou energia numa determinada cidade. Então, algumas escolas dessa cidade ficaram prejudicadas. Aí, o que foi que eles fizeram? Cancelaram a prova daquele grupo de alunos e eles fizeram a prova dos presidiários no dia dos presidiários. Eles não fizeram no presídio não, tá? Eles fizeram em outro lugar. Beleza? Mas eles fizeram também. Pode acontecer isso em Fortaleza? Pode acontecer isso em Fortaleza. Pode acontecer também. Em qualquer cidade pode acontecer isso. Mas vamos lá. Um estudante se cadastrou numa rede social da internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam seu perfil na rede. Ao acessar o perfil, hoje, o estudante descobriu que o seu índice de popularidade era 0,3, 12. Isso é uma dízima simples ou composta? Composta. Por que ela é composta? Porque, cadê ela? Está aqui. Depois da vírgula, aparece o número 3. Ele está se repetindo? Não. Então, como ele não se repete, ele é chamado de antiperíodo. Quem é o período dessa dízima? É o 12. O 12 tem quantos algarismos? 2. E o 3, que é o antiperíodo, só tem 1. E quem é a parte inteira? 0. Só tem um algarismo também. Aí ele diz assim, ó, o índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e as pessoas que visitam seu perfil são: letra A, 103 em cada 330, 104 em cada 333. Como é que eu vou fazer isso? Transformando essa dízima em uma fração. Tem uma parte do texto aqui que eu vou reler, ó. Esse índice é a razão. A razão é uma divisão, tá legal? Razão é divisão. É a razão entre o número de admiradores, ou seja, o numerador é o número de admiradores dele. E o denominador é o número de pessoas que visitam seu perfil. O numerador é o número de admiradores e o denominador é o número de pessoas que visitam o perfil. Então vamos lá. Eu vou pegar a dízima periódica, ó, 0,3, 12, e vamos transformar em fração. A regra é assim: eu pego a parte inteira, junto com o anteperíodo e com o período, junto os três, menos a parte inteira junta do período. Ok? Vai ficar assim, ó. 0312 é a galera toda, menos o 03 é a parte inteira e o período. No denominador apareceu 99. Por que apareceu 99?
Porque o período tem dois algarismos, que é o 12, é o 1 e o 2. Então são dois algarismos. Por isso que é 99. E por que que tem um zero aqui? É porque o antiperíodo é o 3 e o 3 só tem um algarismo. Quando você faz essa continha, você encontra 309 sobre 990. Aí agora eu vou simplificar essa fração. Eu simplifico essa fração por 3. Divido 309 e o 990 por 3, ó. Eu obtenho 103 sobre 330. O que é o 103? É o número de admiradores do cara. E o que é 330? É o número de pessoas que frequentou o perfil dele. Ou seja, são 103 pessoas em cada 330. Qual é a letra que você vai marcar aí, pessoal? Letra A. Beleza? Deu para entender, pessoal? Acabou de chegar aqui o professor Fernandes. Uma salva de palmas para ele aí, pessoal. Gente, eu vou pedir que o Fernandes e o Fábio, Fernandes e Fábio, meninos, sobe aqui. Gente, eu vou precisar, eu já conversei com o Fábio, eu vou precisar me ausentar. Eu tenho um outro compromisso agora e eu não vou poder continuar mais. Mas eu queria agradecer a vocês pela atenção. Eu espero que tenha sido de grande valia para vocês esse momento que nós passamos aqui, tá certo? Que Deus abençoe vocês ao longo desse ano, desse trabalho, tá bom? E sucesso total para vocês.